Hoje eu vou ensinar vocês a abrirem uma Coca-Cola sem que o pessoal escute que você está abrindo uma Coca-Cola. Obrigado. E aí pessoal, estou aqui hoje trazendo para vocês o versus vencedor da enquete, que é a do Horny the Claw, o palhaço endiabrado contra Lebagma, o assassino da máscara de papel. E antes de começarmos, eu queria mencionar aqui a minha nova ícone de versus, já que eu acabei precisando trocar a antiga por conta dessa curvatória no divisor, e isso dificultava muito na hora de encaixar as imagens. E além de ter trocado de ícone, eu também aproveitei para melhorar a minha análise, já que convenhamos, a minha análise anterior era muito simples e rasa, e por conta dessa análise superficial eu não conseguia deixar muito claro o nível de um personagem, e por tudo isso eu decidi melhorar. Então daqui pra frente vocês podem esperar cálculos com pixels, menções de feitos, comparações com outros personagens e alguns outros detalhes. E agora, sem mais ter o que dizer, vamos pro versus. Ses yeux. Le Bagman. C'est impossible. C'est impossible. Não se sabe ao certo sobre quem ele é, mas acredita-se que ele possa ter nascido com algum tipo de deformidade em seu rosto que o fez ser abandonado pela sua família. E 30 anos depois ele se tornou uma lenda urbana na qual, se você pronunciar o nome dele 3 vezes, ele vai aparecer e vai te matar da pior forma possível. Em força ele consegue empurrar e mandar pessoas para longe com golpes casuais, cortou o cano de várias pistolas e a mão de um dos atiradores com um único golpe de faca, bloqueou o chute de um homem e esmagou as suas bolas para depois arremessá-la a vários metros, arrancou o queixo de um homem e atravessou seu rosto usando a parte arrancada, conseguiu rivalizar com um homem e arremessá-lo fazendo ficar preso em um balde de lixo, atravessou o peito de um gangster usando a lâmina do seu cajado, atravessou o peito de um garoto com o seu machado para depois erguê-lo e golpeá-lo contra o chão, cortou e atravessou várias pessoas usando as suas facas, atravessou a cabeça de uma mulher usando um bambu para depois quebrar o seu pescoço com um único movimento, cortou o braço de um homem e deixou seu facão cravado nas costelas dele, decapitou um homem usando colar, partiu 2 homens no meio com um chute, consegue atravessar pessoas com as mãos, destroçou um crânio e a partir de cima de um balde com um golpe de marreta, empalou 2 homens usando uma barra de ferro, esmagou um crânio com as mãos, atravessou a cabeça de um homem usando um braço, cortou um homem no meio de forma diagonal, consegue cortar cabeças em diferentes ângulos, destroçou um taco de beisebol e cravou seus 2 machados no torso de um homem, consegue arrancar braços e pernas facilmente, atravessou o crânio de um homem usando um revólver, esmagou a cabeça de um homem com um pé, fez um gangster sangrar com um soco, partiu um crânio no meio usando uma pá, arrancou as partes íntimas de um homem para depois cravar os seus machados nas nádegas dele e conseguiu atravessar e destroçar metade do corpo de um gangster usando um guarda-chuva, sendo que esses gangsters eram capazes de rasgar pessoas no meio e esmagar crânios de forma casual, e um deles foi capaz de nocautear uma garota com um golpe de pá, garota essa que resistiu a ser atropelada por um carro em alta velocidade, e o líder deles não só conseguiu rivalizar e se mostrar igualado, como também diretamente rompeu a abismal resistência do Bagman usando a lâmina do seu cajado. E mesmo com tudo isso, o Bagman ainda foi capaz de humilhar e destroçar todos eles facilmente. Em velocidade, ele conseguiu lutar contra várias pessoas que o atacavam por todos os lados. Se esquivou de um ataque ao mesmo tempo que atingiu seu inimigo com outro golpe sem que ele reagisse. Se esquivou e bloqueou os golpes de um taco de beisebol usando seus machados. Atingiu 2 homens com um golpe de faca sem que eles reagissem. Arremessou uma perna contra um homem antes que ele pudesse atacá-lo, empurrou um bambu na boca de uma mulher antes que ela pudesse disparar, arrancou o queixo de um homem sem que ele reagisse, humilhou um gangster em combate, reagiu aos disparos de um homem o fazendo acertar os seus companheiros, se cobriu com um guarda-chuva antes de ser atingido por um jato de sangue, mas o seu feito mais destacável foi ter conseguido cortar o cano de várias pistolas e a mão de um dos atiradores sem que nenhum deles percebesse até que as partes cortadas começassem a cair, não apenas conseguindo superar a reação de mais de 10 pessoas que o apontavam com armas,
como também conseguindo superar a velocidade das fibras nervosas. Em resistência, ele resistiu a ser fuzilado por várias armas de fogo, resistiu a ser atravessado por vários dardos venenosos que o derrubaram no chão para depois arrancá-los de forma brusca, resistiu a levar vários golpes de gangsters que possuíam força sobre-humana e resistiu que o líder deles o golpeasse no rosto com o cajado para depois empalá-lo e cortá-lo com a lâmina do mesmo. Lembrando que esse gangster rivalizava com ele em força, e ele também deveria se escalar com os gangsters que enfrentou. Gangsters esses que, além de conseguirem resistir aos seus golpes, eles também conseguem resistir a serem desmembrados, estripados, terem suas partes íntimas esmagadas ou arrancadas, ou diretamente ter a metade do corpo estourado. Em inteligência, ele é um mestre em artes marciais e luta corporal, além de também saber usar com perfeição vários tipos de armas, sendo elas brancas ou de fogo. Em armas, ele possui facas, machados pequenos, facões, uma marreta, um guarda-chuva, uma serra elétrica, qualquer outro objeto que estiver à disposição, como pás e correntes, e a sua arma mais poderosa, um sabre de luz. E nas habilidades, além das suas capacidades físicas sobre-humanas como força, resistência e velocidade, ele também possui sentidos aprimorados, resistência a ataques fatais e grandes sangramentos, e regeneração ao conseguir se recuperar de todos os ferimentos causados na sua luta contra o chefe gangster, e resistência a envenenamentos ao conseguir se recuperar dos dardos venenosos que foram disparados contra ele, manipulação lumínica por meio de seu sabre e uma pequena telecinese limitada às suas armas, mas se a sua máscara for arrancada ele vai fugir assustado. É pra hoje, essa Chase de vadia. Um dia eu... Bem-vindo ao Inferno Burger. Quer provar a nova pipoca apimentada de porco por 99 centavos? Não, eu só quero um sanduíche de frango Beelzebub na chapa e 2 porções de asinhas diabólicas e um triplo queijo quente no capricho. Atenção todas as unidades. Código de emergência na Avenida Central. Por favor, Freitas digite o seu acompanha, local. senhor. Como é? Eu disse, você quer morrer, gordão? Mas o quê? Em uma noite infernal! Art Benjamin era um jovem rapaz que havia largado a escola para ajudar o seu pai no trabalho, sendo a mascote do restaurante, mas lá ele era frequentemente atormentado por um grupo de delinquentes, até que no seu aniversário de 18 anos os mesmos delinquentes iriam lá e dariam um susto nele, mas a situação acabaria saindo do controle e o restaurante pegaria fogo com ele lá dentro, o fazendo morrer queimado, e anos mais tarde ele voltaria à vida para matar os filhos daqueles que o mataram. Em força ele consegue facilmente nocautear a pessoa, seja com investidas, tapas ou estrangulamentos. Ergueu um homem por cima de uma mesa e o matou com um único golpe de machado, atravessou a janela de um carro e deixou seu machado cravado na cabeça de uma garota, arremessou um homem o fazendo atravessar uma porta de vidro, ergueu e carregou um galão de gasolina como se fosse uma mochila, destroçou um crânio com um golpe de machado para depois dominar uma garota e matá-la com vários golpes, destroçou uma porta de madeira facilmente, arremessou um homem contra um balcão o fazendo romper várias garrafas, atravessou o para-brisas de uma viatura junto de um policial, arrancou uma cadeira das mãos de uma garota facilmente, arremessou um homem até o outro lado de uma cozinha com apenas um braço para depois derreter o seu rosto em uma fritadeira de óleo quente, consegue romper janelas e espelhos com golpes casuais, arremessou seu machado deixando cravado na cabeça de um garoto para depois arrancá-lo como se não fosse nada, cortou uma garota em vários pedaços, derrubou um garoto no chão com uma coronhada para depois matá-lo com vários golpes, estrangulou um homem usando uma corda, arranhou vários armários com o seu machado e conseguiu cortar um homem no meio com um golpe casual. Em velocidade ele consegue atacar e matar pessoas rapidamente sem que elas possam reagir. Cortou a cabeça de um homem sem que a sua namorada percebesse ele se aproximando, matou o oficial Crocker sem que ele pudesse se defender, acertou a cabeça de um garoto com seu machado sem que ele reagisse, consegue se movimentar a grandes velocidades, bloqueou um golpe de uma garota e a desarmou rapidamente, pulou por cima de uma mesa e encurralou a Mackenzie antes que ela chegasse até a saída, atacou uma garota na mesma velocidade do flash de uma lâmpada piscando e conseguiu cortar um homem no meio sem que ele percebesse que foi cortado, assim superando a velocidade das fibras nervosas. Em resistência ele consegue romper vidro com as mãos sem se ferir, e resistiu a ser chutado no meio das pernas e no peito, e resistiu a aplicar sua própria força sem romper os seus ossos no processo, e resistiu a se jogar em cima de uma viatura, e resistiu a ter a sua máscara bruscamente arrancada da sua cabeça, e resistiu a ser atingido na sua boca por um tiro de revólver, e resistiu a ser atingido no rosto por uma rajada de fogo
cópia depois de ter todo seu corpo completamente coberto por chamas. Em inteligência, ele conseguiu montar um micro-ondas na cabeça de uma garota. Se aproveitou da escuridão do ambiente para atacar um casal desprevenido em 2 ocasiões. Fez um plano para conseguir matar e capturar todas as suas vítimas. Fingiu estar morto para surpreender a mãe de uma delas. Sabe usar os objetos do ambiente ao seu favor. Possui uma ótima pontaria e precisão ao conseguir acertar a cabeça de um garoto com seu machado a uma boa distância. E conseguiu enganar a polícia culpando outras pessoas pelos seus assassinatos em 2 ocasiões. Em armas, a única arma que ele possui é o seu mini machado, o qual lhe permite cortar e deslacerar carne e ossos com mais facilidade. Já em habilidades, ele possui capacidades físicas sobre-humanas, como força, resistência e velocidade. E além disso, ele também consegue se teleportar, se regenerar, controlar objetos e causar alucinações. Mas a sua maior habilidade é conseguir manchar uma das suas vítimas, fazendo seus olhos queimarem e as deixando em estado de coma. Em uma noite bem tranquila, um casal estaria caminhando calmamente, mas enquanto caminhavam, eles dois começariam a ficar com fome e decidiriam parar no restaurante Inferno Burger. E ao chegarem e sentarem em uma das mesas, enquanto esperavam atendimento, a garota começaria a falar sobre uma lenda que viu pela internet, na qual você poderia invocar um assassino simplesmente falando Bagman 3 vezes. E achando essa lenda uma estupidez, o namorado diria Bagman 3 vezes. E depois de alguns minutos sem nada acontecer, ele diria que essa lenda era mais falsa que essas notícias sensacionalistas da internet. Só que nesse momento alguém começaria a se aproximar dos dois e achando que era o garçom, o rapaz voltaria sua atenção para a figura e começaria a fazer o pedido. Mas o que ele não sabia é que estava diante do palhaço Horny, que rapidamente arremessaria seu machado na cabeça dele. E assustada, a garota começaria a correr o mais rápido possível. Mas o Horny rapidamente a alcançaria e conseguiria agarrá-la. E já estando dominada, ela perguntaria se ele era o assassino Le Bagman. Mas o Horny responderia que eles não vendiam isso e depois a mataria com vários golpes de machado. Mas depois disso ele perceberia que alguém estava se aproximando e ao olhar para trás ele veria o próprio Bagman. E percebendo que aquele homem não tinha boas intenções, o Horny rapidamente iria para cima dele, assim começando a luta. O Horny tentaria atingi-lo com seu machado, mas o Bagman facilmente se esquivaria de todos os golpes. E vendo que o Bagman era mais rápido do que ele pensava, o Horny começaria a atacar com a sua super velocidade, assim conseguindo atingi-lo com alguns golpes, mas ao tentar decapitá-lo com um golpe no pescoço, o Bagman se esquivaria e cravaria uma faca no seu braço. Mas o Horny simplesmente arrancaria a faca e continuaria atacando, mas o Bagman conseguiria bloquear todos os golpes de machado usando um de seus facões. E querendo pegá-lo de surpresa, o Horny se teleportaria para trás do Bagman e o desarmaria com um golpe de machado. Mas o Bagman revidaria com um golpe de marreta que quebraria sua máscara. E devido ao forte golpe, o Horny cairia no chão, mas conseguiria se levantar com um pouco de dificuldade. E já estando cansado e bem ferido, ele decidiria acabar com essa luta manchando a alma do Bagman. Mas antes que o Horny pudesse agarrá-lo, o Bagman o empalaria com um sabre de luz. E enquanto estava suspenso sem entender o que havia acabado de acontecer, o Bagman simplesmente o cortaria no meio com o sabre. E depois do Horny cair morto no chão, o Bagman simplesmente iria embora dali, assim vencendo a luta. Então pessoal, foi esse o Versus e na força o Bagman era por muito superior, já que os maiores feitos do Bagman consistem em arremessar pessoas com apenas um braço, destroçá-las ou cortá-las no meio, coisa que o Bagman já foi capaz de replicar com ainda mais brutalidade e com seres sobre-humanos ainda por cima. E na velocidade o Bagman também é superior, já que o maior feito do Horny foi ter superado a velocidade das fibras nervosas, coisa que o Bagman também foi capaz de fazer, além de também superar a reação de mais de 10 pessoas que o mantinham sobre a mira de revólveres. E na resistência o Bagman também é por muito superior, tendo sido capaz de resistir a ser empalado e cortado por uma lâmina, ser fuzilado por várias armas de fogo, suportar os golpes de seres sobre-humanos, além de também se escalar com as suas vítimas, que conseguiam suportar desmembramentos, atropelamentos, castigamentos e destroçamentos, enquanto o máximo que o Horny demonstrou foi em ter resistido a aplicar sua própria força, levar um tiro na sua boca e ter todo o seu corpo incendiado, enquanto na inteligência dessa vez o Horny supera, já que apesar do Bagman ser melhor em combate, o Horny é bem mais estratégico e cauteloso com seus movimentos, enquanto nas armas nem sequer tem ponto de comparação, já que todas as armas do Bagman dão de 10-0 no machado do Horny, principalmente as facas, facões e o sabre de luz, enquanto nas habilidades é um quase empate com o Horny sendo um pouco mais superior devido ao seu teleporte e sentidos aprimorados, mas o Bagman não fica muito atrás nesse quesito, e com tudo isso analisado eu acredito que o Bagman
mantenha 90% de chance de vencer essa luta. Eu espero que todos vocês tenham gostado.